Gente, que prazer receber todos vocês aqui para esse início de temporada, né? Temos aí uma belíssima temporada pela frente para a gente debater. Eu acho que Deep Space Nine chegou num ponto, né? Que agora realmente eles estabeleceram os vínculos entre os personagens, eles estabeleceram quem é cada um desses personagens, né? E também aqui está completamente consolidado aquele universo que eles estão consolidado entre aspas, né? Porque vai ser sacudido, né? Cada vez mais daqui para frente com a introdução do domínio. Eu, antes de então iniciar aqui, de apresentar o John e de já passar para uma primeira pauta, eu quero só voltar lá para o nosso lançamento, né? Que esse livro já está impresso, já está aí sendo comercializado pelos autores, né? Então vocês podem pedir diretamente aí para o Kleber, para o Marcelo ou para mim, né? Fica aí da sua preferência. Se vocês gostam mais de mim, peçam de mim. Se vocês gostam mais do Marcelo, do Marcelo. Mas... Não, brincando, gente. Nem peçam para mim, tá? Nem peçam para mim. Peçam mais pro Marcelo e pro Kleber. Chantagem emocional, chantagem emocional a essa hora, na sexta. Não, falando sério agora, nem peçam para mim os meus, eu vou acho que só presentear assim, o pessoal e tal. E os professores que são realmente da área da teologia, né? Eu tô aqui de pato metido a ganso, né? Mas daí, Kleber, me fala então um pouquinho do teu artigo, né? O que o pessoal vai encontrar no teu artigo? A ameaça da vida artificial, ficção científica e imaginário religioso. Esse meu texto, boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Eu não participei das últimas lives, tive outros compromissos nas mesmas datas e andava meio sumido, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, o meu texto, na verdade, é a reprodução de uma fala que eu tive num congresso do TELGEEK há alguns anos atrás, né, que o tema era religião e ficção científica, acho que era isso. E aí, acho que o Marcelo talvez se lembre desse evento que a gente organizou, né? E aí, a partir dessa minha fala, eu desenvolvi um texto, né? Já tinha trabalhado esse texto também num outro grupo e resolvi publicar nesse livro. Bom, o que eu faço? Na verdade, é mais um ensaio, né? um conjunto de reflexões do que, na verdade, um artigo acadêmico, né? No sentido assim mais estrito. Eu começo com a seguinte provocação, né? De que a ficção científica é um tipo de expressão da experiência do ser humano, né, contemporâneo, afetado pela tecnociência, ou na sua relação com a tecnociência. Então, o que eu faço a partir dessa provocação é pensar, né, a ficção científica como uma linguagem e com um recorte, né, dentro desse tema amplo, que é o recorte da vida artificial, né, pensando principalmente aí em robô, androide, em supercomputadores, essa coisa toda, né, e no final eu faço uma relação disso com temas religiosos, com temas de teologia, principalmente a partir de uma peça, né, que é do Capek, né, que é onde surge a palavra robô, né, de onde vem a palavra robô, onde aparece pela primeira vez. E aí, a partir dessa peça, já no finalzinho do texto, eu faço então uma discussão disso com questões de religião, né? Eu acho que o meu texto ficou um pouco fora, né, porque eu não trabalho com teologia, né? Eu acabo trabalhando mais com discussão a partir dos estudos de imaginário, também de filosofia da religião, né, para pensar a partir disso o que a gente está chamando ali de religião, né, em diálogo com a ficção científica. Né? Então, o que eu faço, na verdade, é uma reflexão, né, uma provocação, e coloco em diálogo esses diferentes temas, né? Religião, né, a partir da ideia de imaginário religioso, a ficção científica a partir do recorte ali de vida artificial,
né, e como essas coisas todas se interagem. Muito bom, Kleber. Assim, eu mal posso esperar para ler, né? E tenho certeza que todas as pessoas que se interessam aí por esse tema da vida artificial, da inteligência artificial, também vão adorar. E passo agora para o Marcelo. Então, e aí, prof. Marcelo, temos aqui, o teu título é As Crenças e Práticas Budistas e Shintoístas no Mangá Lobo Solitário. E aí, Isso. o que temos aí? Vamos lá, eu vou falar rapidinho, né, para não atrasar. Então, eu sou um leitor voraz desse mangá, já li a série 2 vezes, e na segunda vez que eu li, eu comecei a analisar esses aspectos religiosos no texto. Na primeira vez que eu li foi mais pela aventura, né, pela própria saga, que é de um samurai errante na era dos shoguns, né, do Togunato, lá pelo século XVII, mais ou menos, e um camarada que era visto como um grande assassino e hábil, né, na espada. Só que a história é entremeada por muitas questões da religião budista e shintoísta do Japão. E aí, uma vez lá no Tel Geek, eu fiz uma apresentação, né? O Kleber também deve lembrar. Eu fiz a apresentação sobre esse mangá, e depois surgiu a oportunidade de escrever para esse livro. E aí eu aprofundei minha pesquisa, eu agora estou trabalhando na pós-graduação com um mestre budista, o cara estudou lá em Hong Kong, o cara sabe budismo assim de primeira mão, né? E ele me deu muitas indicações sobre o budismo japonês. Então, fiz várias leituras da história do budismo japonês, como é que ela se entremeia com os samurais. Os samurais, de fato, eles são meio que a versão japonesa dos monges budistas, sob certos aspectos. Porque até a questão de matar nunca é por uma questão pessoal, no sentido da raiva, não. É simplesmente por uma questão do papel que eles exercem lá junto aos shoguns, junto aos seus senhores. Então, não tem, na trajetória de um samurai, na prática, uma coisa de ser um matador. Ele é só um homem que sabe matar. E muitas vezes os samurais conseguiam até viver muitos anos sem matar ninguém. Não era exigido isso deles. Mas eles tinham uma ética, eles tinham uma postura muito similar à dos monges. Isso me chamou a atenção, e aí eu fui buscando vários elementos. Então, nesse capítulo, eu faço uma espécie de uma síntese dos principais elementos, tanto da cultura budista, da cultura religiosa budista, quanto da cultura religiosa shintoísta, que é muito forte no Japão também, e como é que isso é entrelaçado pelos autores na história desse samurai. Então, é mais uma exposição geral do mangá e dessa relação, e eu tenho vontade de continuar estudando isso. É um tema que eu achei fascinante, realmente, e o fato de ser uma outra cultura faz com que a gente tenha um olhar não viciado, né, pelo nossa experiência. Então, a gente consegue, como cientista da religião, para mim, é fascinante porque eu consigo analisar de maneira realmente científica, sem aquela coisa, mas será que eu estou sendo afetado por eu ser daquela religião? Não, não existe isso. Então, isso me traz uma liberdade e uma possibilidade de análise muito legal. Excelente, como diria o nosso amigo de orelhas pontudas, fascinante, né? Então, também mal posso esperar para ler o artigo aí do Marcelo, porque são dois temas que eu conheço muito pouco, né? Religiões orientais e também mangá, que eu não sou um leitor, né? Então, tenho certeza que vou aprender coisinhas bem legais. E tá, os dois fizeram a defesa aí dos seus artigos, foram aprovados já, né? Agora, eu falo rapidamente no meu aqui, e também surgiu com a questão do Tel Geek. Uma vez fui convidado para fazer uma fala sobre Deep Space Nine, e falei um pouco sobre a evolução, né? Uma coisa que eu já vinha analisando, assim, a evolução... Foi até onde nós nos conhecemos, né? Exatamente, muito bem lembrado. E aí uma análise de como o Cisco ele evolui de um Messias relutante, né, até um Messias que aceita
totalmente, integralmente a sua tarefa messiânica, né, ao longo aí do seu arco em Deep Space Nine. Claro que me valendo daí de autores né, da área, realmente, né, não tirei nada da minha cabeça, mas acho que ficou interessante para quem é fã da série, assim, ficou uma descrição, né, dessa evolução do Sisko, né, desde um Messias que ele é imposto, né, esse título de emissário dos profetas, o qual ele não lida muito bem no início, e aí ao longo da série ele vai aceitando, né, gradualmente esse papel. Muito bem, gente. Então, assim, né, o livro já está começando a circular, né? Peçam aí para os professores Marcelo e Kleber lá nos seus Instagrams. E temos aqui a outra novidade de hoje, que é o nosso querido John, que está estreando aqui na nossa Igreja dos Profetas. E aí, John, seja muito bem-vindo, receba o amor e o calor dos telespectadores e também, né, dos nossos colegas aqui de bancada. E aí, cara, tudo bem contigo? Olá, boa noite para todos. Eu tô pegando um pouquinho aqui o jeito aqui, mas eu quero avisá-los, tá? Que eu vou ter algumas opiniões polêmicas durante essa temporada, tá? Não sobre o episódio, sobre a temporada. Eu vou trazer algumas opiniões que talvez sejam um pouco desconfortáveis para alguns aí. Então, é assim que eu gostaria de me apresentar aqui. Você é o Pedro de Lara, tá? Até o final da temporada eu vou chamar de Pedro de Lara da galera. Mas, muito obrigado, muito boa noite a todos. É muito gratificante estar aqui com vocês, ter esse papo com vocês, porque a gente assiste, né, a série e tal, e a gente fica com vontade de falar quando acaba um episódio, e aí ter esse ponto de encontro aqui de amigos aqui, para a gente poder justamente fazer isso e deixar documentado, né, na internet. Isso é algo maravilhoso, é maravilhoso. Então, muito obrigado e boa noite a todos aí. Muito bem, João, bem-vindo. E aí, o que vocês acharam dessa o cara já entrou aí dando polêmica aí, né? Dizendo que vai, como assim? Temporada que fica boa pra caramba. O que vai vir daí, né? Então, eu acho Olha só, se o John não criar nenhuma celeuma contra o Quark, tá de boa. Então, deixando o Quark quieto, tá na boa. Eu acho que é importante ter um Pedro de Lara no grupo, né? O Pedro de Lara até agora era o Silvio, mas o Silvio está ficando domesticado. Então, vamos ter um novo Pedro de Lara. O Silvio anda dando nota alta, gente. Poxa, eu tenho notado isso, eu tenho notado. Nota alta, de 1 a 5, 3 é nota alta. Olha lá, estou falando, olha lá. Ele anda dando 4. Ele está fora de 1 a 5, 3 é alto. 3 é alto. Vai ser um páreo desses dois aí, tá? Eu soube que o Jonathan vem para resolver esse problema aí do Silvio, né? Então, ele já... Vamos ver. Vocês sabem, né? O Worf já chega na terceira temporada e já chega arrebentando, né? Então vamos. Quando o Worf chega sempre que chega um personagem novo, é coisa boa que vem por aí, né?